E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos comentados em que eu converso com vocês, falando tudo sobre o meu segundo semestre da faculdade, ou segundo período da faculdade de biotecnologia, como vocês queiram chamar. Bom, então antes de tudo, já aproveita para deixar seu like no vídeo caso você tenha gostado do tema desse vídeo. E também, se você não for inscrito, já aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E também na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais, me sigam por lá, que a gente sempre está conversando por lá, trocando uma ideia e dou algumas dicas a mais para vocês, que às vezes eu não dou aqui no canal. E eu também sempre estou respondendo as dúvidas de vocês pela DM que vocês me mandam. Então, caso você queira conversar comigo sobre alguma dúvida que você tem e não queira comentar aqui nos vídeos, pode tirar a dúvida lá no Instagram. Então vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Tem também a página do Facebook, para caso você queira seguir também. Então vai lá na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente. Esse segundo semestre eu tive várias matérias. Então eu vou estar sempre olhando assim para cá, caso eu não lembre do nome das matérias, que aqui vai estar o meu Notion no computador, tá? Eu vou voltar a utilizar o Notion nesse semestre, me deu vontade. E deu saudade de quando eu usava. Eu tava utilizando o Trello no semestre passado para me organizar, mas esse semestre acho que eu vou utilizar o Notion. Depois posso fazer um vídeo falando sobre a minha organização no Notion. E se vocês quiserem, eu posso até deixar meu template aqui embaixo para vocês baixarem fazendo um download. Mas enfim, então vamos lá. Esse semestre, então, eu vou começar falando de física para biotecnologia. Bom, é uma matéria que, aparentemente pelo nome, pode deixar alguns preocupados, né? Porque você já imagina, se você não é muito de exatas como eu, já comentei aqui no vídeo, que eu sou mais pro lado da biológicas do que tanto exatas. Então, eu gosto de matemática, mas assim, né? Eu prefiro muito mais biologia, ciências, né? Então, citologia, essas coisas mais relacionadas a doenças, né? Bactérias, fungos. Então, assim, eu não gosto muito dessas matérias muito exatas, como, por exemplo, cálculo, física, não gosto muito. Mas, a professora que eu peguei de física desse semestre foi uma professora, assim, tranquila. Ela não passou muitas provas, ela passou somente uma prova para o semestre inteiro, o que é relativamente bom, né? Porque assim, já não é uma matéria que vai valer muito, sabe, para biotecnologia. Assim, eu sei que é uma coisa que pode ter uma certa relevância e pode ter algumas discussões aí sobre se é uma matéria importante para o curso de biotecnologia ou não, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, assim como eu já comentei sobre cálculo 1 e 2 no outro vídeo do semestre passado, que eu vou estar deixando aqui também na playlist ou no cardzinho passando aqui, tá bom? Vocês podem acessar a playlist que eu vou estar deixando aí, que eu falei um vídeo sobre tudo da matéria do primeiro semestre, como foi, a que eu achei e tudo mais. Então, enfim, física foi assim, tranquilo, porque a professora só passou uma prova, como eu comentei, e as outras atividades eram tudo no Classroom. Então ela, tipo, passava umas atividades, assim, baseadas nas aulas. Ela passava muito PDF na aula dela. Então ela basicamente só lia os slides, assim. Era uma aula, tipo, bem teórica zona, sabe? A gente não fazia exercício de física. São assuntos, assim, de ensino médio que ela passou. Por exemplo, termodinâmica, cinética, enfim, velocidade instantânea, reações, bioenergética, coisas de ensino médio. Eu acho que a única coisa que não tinha de ensino médio foi bioenergética, né? Mas enfim, o resto era meio que revisão do ensino médio. E aí depois a gente tem a matéria de introdução à computação. Introdução à computação é uma matéria assim, mais ou menos difícil. Assim, é uma matéria difícil,
Mas se você tem facilidade com programação, se você já conhece alguma linguagem de programação, você já vai ter mais facilidade. Eu, no meu caso, não tinha conhecimento de nenhuma linguagem de programação. Eu tinha um conhecimento bem superficial, mas é muito superficial mesmo para falar que eu tenho conhecimento, porque eu acho que eu já contei aqui que eu tinha interesse em aprender Python, um certo momento aí da minha vida que eu tive o hiperfoco de aprender Python, mas sabe, depois nunca mais vi mais nada, depois passou de novo e aí eu voltei a me interessar de novo, vou tendo essa matéria de introdução à computação. Então, spoiler, vocês vão aprender sobre a linguagem Python e introdução à computação. A gente faz algumas atividadezinhas e para vocês saberem mais ou menos o que a gente aprende, eu vou estar falando para vocês nesse vídeo. Só deixa eu colocar aqui. Então, gente, basicamente as atividades de programação são feitas pelo site Ava da UFSCar, que é um site que alguns professores disponibilizam atividades para vocês fazerem. Se eles não colocam no Classroom, eles colocam no Ava, tá? Que é um sistema integrado da UFSCar. Então, o professor de computação fazia alguns exercícios sobre esses temas aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Estruturas condicionais 1 e 2, tipo for e while, né? Listas, strings, arquivo, dicionário, funções, recursividade. Depois ele passou um trabalho e uma avaliação. Esse trabalho foi pra gente resolver um programinha que ele deu pra gente, ver o que estava de errado e a gente tinha que resolver e encontrar o erro desse programa. Foi bem tranquilo, bem fácil. Eu tenho bastante dificuldade nessa matéria de introdução à computação, então a maioria dos exercícios a minha amiga me ajudava a fazer e ela encontrou super fácil assim o erro. Ela também não é lá muito experiente, mas ela tem facilidade nessa área e ela encontrou super rápido, então no nosso trabalho a gente tirou 10 e a avaliação dele também assim foi bem tranquila, foi tudo questão de xizinho, né, alternativa sobre como que imprimia as funções e tal, tipo assim, como seria o print, sabe? Assim, para quem já fez introdução à computação em alguma coisa, ou tem um certo conhecimento de Python, vai entender o que eu tô falando, porque eu não sei explicar muito, mas enfim, vamos para a próxima matéria. A próxima matéria foi Bioquímica 1. É uma matéria bem legal, assim, tem assuntos muito interessantes. A gente usou um livro do Leniger para poder estudar. Vocês pediram muito nos comentários para eu poder fazer um vídeo falando sobre as literaturas e os livros didáticos que os professores indicaram no primeiro semestre. Então, em breve eu vou estar gravando esse vídeo e postando para vocês por aqui, tá bom? Então, fica de olho lá nas redes sociais que quando eu for gravar, eu já vou deixar falando nos stories lá que eu tô gravando. Eu sempre aviso pra vocês o que eu tô produzindo, então por isso que eu falo pra vocês me seguirem lá. Lembrando que tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? O que a gente vê em bioquímica? A gente estuda sobre carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, sobre a água, como que é a estrutura da água, o efeito hidrofóbico, um pouco de como funciona as ligações covalentes da molécula da água e também sobre enzimas. Várias coisas legais aí, então é um estudo bem complexo. Assim, a minha professora foi bem tranquila, mas é uma matéria relativamente difícil assim de se compreender, porque é muita coisa para estudar e às vezes não dá tempo de ver tudo. Então, muita coisa você vai ter que estudar por conta, tá, gente? Assim como muita coisa na faculdade, vocês vão ter que aprender por conta, tá bom? Então, a próxima matéria é citogenética e manipulação de cromossomos. Gente, essa matéria é 50% teórica e 50% prática. É a única matéria desse semestre que teve alguma coisa prática, mas não foi no laboratório, sim. Foi numa sala em que a gente visualizava os cromossomos pelo microscópio. Vou estar deixando algumas fotos aparecendo aí para vocês verem como que funciona. Mas basicamente
A gente aprendeu como visualizar os cromossomos, a gente teve essas aulas práticas, e na parte teórica a gente aprendeu um pouco sobre os cromossomos B, sobre os cromossomos sexuais, sobre as doenças que envolvem as alterações cromossômicas, né? As alterações cromossômicas numéricas, as alterações cromossômicas estruturais e bastante coisa legal também. Ele utilizou um livro bem legal que tem em a maioria assim, desses livros que os professores indicam. Alguns são em inglês, mas tem a versão traduzida para quem não tem muito conhecimento. Então, assim, esse professor ele passou o livro em inglês, mas a gente conseguiu achar uma versão em português pra gente poder estudar. Assim, fica meio esquisita a tradução, tá, gente? Mas, assim, dá pra entender, dá pra estudar tranquilo pra prova. Esse professor que eu peguei, ele é bem bonzinho, assim, ele explica muito bem. Tipo, as provas dele são, assim, complexas, digamos assim, mas não é aquela prova impossível, porque são assuntos que ele deu na aula, que ele explicou muito bem, porque ele é um professor que explica muito bem, então eu tive sorte de pegar esse professor. Infelizmente tem professores que não explicam tão bem assim, mas fazer o que, né, é a vida. Essa matéria de citogenética, a gente fez 2 provas da parte teórica, assim, a gente não teve prova da parte prática, mas a gente tinha um relatório que a gente tinha que fazer durante as aulas práticas. Então, todas as atividades que a gente fazia no microscópio sobre visualização dos cromossomos, a gente ia anotando numa pochilinha que ele disponibilizou pra gente, que a gente imprimia e colocava essas atividades, tá? Então, depois, no final do semestre, ele viu se a gente fez tudo e ganhava uma nota em cima disso, tá? Baseado também se você faltava ou não nas aulas. Então, é muito importante a gente não ter muitas faltas, porque alguns professores relevam bastante a quantidade de faltas para poder compor as notas, tá? Assim, você não perde nota por faltar, mas tem alguns professores que constituem a nota em cima disso. Por exemplo, esse professor de citogenética, ele baseou a nota do relatório em cima se a pessoa tinha muitas faltas nas aulas práticas, tá? A gente teve, além dessas 2 provas, que era em relação ao conteúdo, a gente também teve, que era tipo dissertativa, a gente também teve outra prova dissertativa, outras 2 provas, então ao total foram 4 provas dissertativas, mas essas outras 2 provas foram diferentes, porque a gente tinha 10 minutos para poder revisar, ele dava 3 temas, sobre o que a gente estudou, assim, ele cortava, né, primeira parte do semestre, segunda parte do semestre, e aí ele sorteava esses 3 temas antes da gente fazer a prova. E aí a gente tinha 10 minutos para a gente poder revisar a matéria. Isso é o que os professores do concurso público às vezes fazem, tá? Então, assim, é legal já treinar para concurso público baseado nessa matéria de citogenética e baseado nesse método que o professor utiliza. Então, citogenética basicamente é isso. Próxima matéria, gente, é genética molecular e biologia molecular, tanto faz o nome, eles colocam na grade como genética molecular, tá? Mas, assim, é a mesma coisa que biologia molecular, em que a gente estuda o funcionamento das enzimas que fazem a transcrição, o reparo do DNA, a tradução do DNA, várias coisas. E depois, na segunda metade do semestre, a gente estuda mais especificamente sobre a transcrição. Então, na primeira parte, a gente estuda a tradução, digamos assim, as enzimas que compõem esse processo da tradução, e na segunda parte a transcrição. Gente, uma matéria bem difícil. Eu acabei trancando essa matéria porque eu achei que eu iria reprovar, então eu pensei assim, acho que é melhor trancar, né? Então eu acabei não fazendo tantas provas assim pra falar como que é, mas a primeira prova foi muito difícil, gente, por isso que eu tranquei. Porque, assim, eu fiquei assim na cabeça que eu iria tirar nota muito ruim, que eu não iria conseguir recuperar. Mas, enfim, aqui na faculdade tem um sistema de avaliação que se chama IRA, que é tipo um índice da UFSCar, que as suas notas da faculdade se baseiam nesse índice. Se você tira notas muito baixas, o seu índice é abaixo. Se você tranca as matérias, o seu índice é abaixo, e se você reprova, o seu índice é abaixo ainda mais do que se você trancar.
Então, assim, eu não sei muito bem como funciona, desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, porque é uma coisa assim, meio que às vezes nem todo mundo sabe explicar, é uma coisa que meio que, assim, inexplicável, assim, desse índice aí da faculdade. Mas é um índice que avalia aí os alunos da UFSCar e que é muito importante para a gente conseguir pegar IC, né, que é iniciação científica, projeto de extensão e outras coisas dentro da faculdade. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, ou me perguntem lá no direct do Instagram, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.